Boa noite, 28/6. Hoje estamos fechando 53 anos. Continuamos com o tema Kardec. Um fundo novo, um planeta diferente ali. Na casa do Pai há muitas moradas. Está lá no Evangelho. Dito de Jesus de Nazaré, nosso mestre. O tema de hoje é a missão de Allan Kardec. Semana que vem terminamos essa temática. Então, para quem não sabe, Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês da cidade de Lyon. Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, 21, item 9. É 9 ali, né? Nasceu na cidade de Lyon, França, é a segunda maior cidade da França, depois de Paris, 3 de outubro de 1804, recebendo o nome de Hippolyte. Carlos de Brito Baçaí, a missão de Allan Kardec. Esse cara é um brasileiro, Carlos de Brito Baçaí. Engenheiro, se não me engano. Então, 3 de outubro de 1864. Coisa notável, 1854. Allan Kardec confirmou sua existência de acordo com o ensino dos espíritos. Caritativo, vivia para os outros e não para si. Ignorava o rancor, foi por seus atos um verdadeiro apóstolo. Deve ser de fato um mestre honrado e venerado, devendo todos esforçar-se para seguir os exemplos. Outro livro interessante, se você quiser se aprofundar, é O Gênio Celta e o Mundo Invisível, de Leon Denis. Foi o que prosseguiu a obra do Kardec após seu desencarne. Mostrando a vida dele na Gália como sacerdote druida. Teve vários cientistas. Ernesto Bozano, tantos outros que complementaram o trabalho dele. Na parte filosófica, o Leon Denis. Ele confirmou sua existência de acordo com o ensino dos espíritos. Isso já foi falado. Iniciação espírita. Lembrando que até os 50 anos ele era um cidadão comum, um professor, e a princípio agnóstico, ele duvidava, ele sempre tentava provar através da experimentação. Ele foi apresentado ao espiritismo aos 50 anos. Estava casado há uns 30 anos, pelo menos. Só para lembrar para o pessoal que agnóstico não significa necessariamente que ele é ateu. É diferente, né? Porque o agnóstico, ele não nega, mas ele também não afirma. Ele precisa de provas para acreditar em alguma coisa. Tanto é que é muito comum ter agnóstico que acredita em Deus, só que não acredita em coisas como, por exemplo, milagres, essas coisas. Sim. Em geral, quem é agnóstico não acredita em milagres, essas coisas, né? Mas tem agnóstico que acredita em Deus e tem agnóstico que duvida. Só que eles não são os ateus. Os ateus, eles não acreditam em Deus, né? Eles não acreditam. O agnóstico não. O agnóstico, ele não descarta a existência, né? Ele só acredita que ele precisa de formas, né? De mostrar que existe e tudo mais. Teve vários filósofos do passado, cientistas, que eles eram agnósticos, né? E depois eles... Teve uns que iniciaram negando a existência de Deus, e depois, quando eles prestes a falecer, eles afirmaram que de fato existe. Foi o caso de Charles Darwin, por exemplo, né? O pai da evolução, né? No fundo, ele acreditava em Deus. Sim, tanto é que nos últimos anos de vida dele, ele afirmou que ele viu como a biologia da natureza, o ecossistema dos animais era tão perfeito que ele realmente acreditou que, de fato, parece que tem ali uma arquitetura não humana, né? Construindo em cima, né? O que se chama, hoje em dia, desígnio inteligente. E uma coisa que tem que quebrar aquele velho conceito de que ciência significa negar a Deus, não é isso, né? Tanto é que Na verdade, ciência e religião trabalham juntos, né? Exatamente. Teve muitos cientistas que eram religiosos e muitos religiosos que eram cientistas. Sim. O pai da genética, ele era o padre. O Mendel, né? Mendel, ele estava envolvido na parte religiosa, uma pessoa muito religiosa, né?
acreditava em Deus e tudo mais, e ele que apresentou a genética que hoje em dia, em tudo quanto é tema de biologia, ela está envolvida, né? Inclusive em questão de doença e os tudo mais. Os princípios básicos, né? E é interessante. O nosso próprio Papa, atualmente, já é outro caso. A pessoa da religião que adota a ciência. Sim. O Mendel é uma pessoa também da religião que adota a ciência. O nosso Papa atual, o Papa Francisco, eu tenho muito respeito por ele, porque eu acho que ele é diferenciado, porque ele é muito mais mente aberta. Acho que é um dos papas mais mente aberta que a gente já teve na história da Igreja Católica. E talvez só depois de João 23. Sim. Ele seria mais ou menos. E ele é muito interessante porque ele, inclusive, ele tá na área lá da química, né? O Papa atual, né? E tu pega Pascal, tu pega Newton, todos eles eram religiosos, né? Sim. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, eu ainda me deparo com pessoas que... Baruch de Spinoza também era religioso. Da minha própria igreja, né? Para quem não sabe, eu sou católico. Eu já me deparei com pessoas... certa vez, eu questionei... Eu disse que eu não acreditava na ideia de que o homem vinha do barro, né? Eu acredito na questão da evolução. Eu acredito que aquilo... Mas se tu estudar a mitologia dos maias e astecas, eles falam o homem de barro, o homem de madeira. Depois teve mais 2 homens. Sim, mas elas são analogias, né? Elas não significam literalmente, né? E tem muita gente na igreja hoje em dia que ainda acredita literalmente que o homem... Mas parece aquela questão do golem que tu colocou da outra vez. O golem de madeira, o golem de literalmente que o homem veio do barro. O golem de carne, né? O caso do Frankenstein, que todo mundo conhece. O termo Ada em hebraico é barro, né? Terra. E o que acontece? Já, certa vez, uma pessoa, ela era da igreja, né? Era da igreja católica, ela ficou incomodada comigo, porque eu não cheguei a questionar, não questionei nada da igreja. Eu só estava falando sobre um assunto que me perguntaram, e eu comentei acerca de que é provável que nós tenhamos vindo de bactérias, né? Isso o Teilhard de Chardin fala. Mineral, vegetal, animal ou mineral. Isso. Nós nos desenvolvemos, a maior parte dos seres vivos que a gente tem hoje se desenvolveram, começaram com bactérias lá no passado, depois foram evoluindo. Né? Tanto é que tem a teoria do ancestral comum, né? Que é um ser que ele deu origem a todos, ele evoluiu de diversas formas diferentes. Né? Musaranho até, né? Isso. E o que acontece? A pessoa em questão, ela ficou incomodada, claramente incomodada comigo, ela falou que depois ela foi falar no microfone, ela falou apontando para mim, esse teu pensamento de que o homem veio da bactéria de evolução, eu não te culpo por isso. Eu culpo o teu estudo, porque na faculdade eles são ensinados a não acreditar em Deus. Mentira. Não é que é mentira, mas eu acho que é desconhecimento por parte da pessoa, né? Porque eu acredito em Deus, mas eu não nego a ciência. A gente não pode negar a ciência. Pelo contrário, eu vejo a ciência como uma ferramenta que faz parte da construção do todo. Né? E a evolução não tem como negar, né? Sim, tu tem a salamandra, tu tem o morcego, que parece pássaro, mas é mamífero. Sim, justamente. A salamandra é mistura de anfíbio com réptil. E admitir a existência da evolução não significa negar a existência de Deus. Existem os peixes pulmonados, os peixes voadores, então tem vários seres intermédios. Sim, justamente. Então, o que ele diz? Percebi naqueles fenômenos a chave do problema, tão obscuro, tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, porque ele já estudava há uns 10, 15 anos a questão do magnetismo. Magnetismo geral, magnetismo animal, que é o biomagnetismo que se chama hoje, ou bioeletromagnetismo, que é o magnetismo humano e animal também, né? Biológico. E do futuro da humanidade. A solução que eu tanto procurava em toda a minha vida. Allan Kardec, Obras Póstumas. Então, lembrando que além do Pentateuco, tem Obras Póstumas que foi escrito após sua morte. Ali eu não vou... Eu posso ler isso aqui, Flávio, para ti aqui, que eu estou virando a cabeça para ler aqui, porque o slide, a arquitetura dele ficou assim mesmo. Morava eu, por essa época, na rua de Mártires, número 8, segundo... Era onde ele morava, a casa onde ele morava. Rua dos Mártires. Isso, Mártires, né? Rua dos Mártires. Para dizer em português, Rua dos Mártires. Para ti sou a verdade, isso para ti, quer dizer discrição, nada mais saberás a respeito. Allan Kardec, Obras Póstumas. Aqui provavelmente é o Espírito de verdade. Né? Que a gente acredita que seja o próprio Cristo, o próprio Jesus.
E esse livro, Fábio, tu já leu esse Obras Póstumas dele? Já. Nós estudamos. É um livro muito interessante. E aí entra na questão da polêmica, que ele fala que é dito a ele que no final do século XIX ou início do XX ele voltaria. Então, muitos aceitam que é o Chico, outros acham que é outro, só que aí eles não acharam nenhum mais com maior possibilidade. Na minha opinião, é o Chico, mas a gente respeita quem pensa diferente. Tem algumas semelhanças até físicas. Se tu pôr a figura dos dois, uma do lado do outro, tem alguma semelhança sim. E foi uma diferença de 20 a 30 anos, né? Entre o desencarne de um e o nascimento do outro. Alguns falam Eurípides Barzanufo, mas Eurípides Barzanufo tinha a testa grande, o crânio grande, não, a figura fisicamente não tinha nada a ver. Tinha a ver em matéria de pensamento, mas não na parte física. E se sabe que quando tu passa de uma existência para outra, tu guarda até 70% de semelhança física. Eles estão tentando provar pela impressão digital, mas a impressão digital, como tu herda do pai 50%, da mãe 50%, dificilmente vai ter a mesma impressão da existência anterior. É uma coisa bem difícil de provar cientificamente. Deixará de haver religião e uma se fará necessária. Alguns dizem que o espiritismo é a preparação para a religião do futuro, que seria, quando Jesus diz um só rebanho, um só pastor, seria a religião do futuro. Então, uma religião única, uma espécie de espiritismo não, de universalismo crístico ou cristianismo universalista, unindo o budismo, cristianismo e todas as religiões que existem hoje em dia. Tem umas 7 grandes e mais de 300 menores. Mas para isso ser possível, teria que unir algumas coisas e eliminar outras, né? E uma das coisas é a reencarnação, né? Que ao contrário do que muitos protestantes pensam e católicos, no Antigo Testamento tu acha a reencarnação em Jó, tem trecho que fala em reencarnação. No Êxodo tem trecho que fala em reencarnação. João Batista, o Elias, em João 4 e também fala que João Batista é o Elias, então é bem claro. E Jesus não negou. Se fosse um erro, Jesus teria negado. Ele não negou. Ele confirma que João Batista é Elias, reencarnado. Usaram outros termos, na época se usava o termo ressurreição. Só que é interessante, é tanto absurdo a maneira como eles não entendiam bem o processo da reencarnação. Porque alguns diziam que ele era o João Batista. Mas como é que o João Batista, depois de ser degolado, iria voltar num corpo adulto já, que seria um entrante, né? Para o espiritismo não existe entrante, não aceita encarnar num corpo adulto já. Tem outros segmentos até aceito. E eles acreditavam na possibilidade de tu reencarnar num corpo adulto, não começado como criança desde o início. A menos que seja um homúnculo, né? Alquímico, né? Daí criava lá um... Não, pode ser um caso de obsessão, de possessão, né? Uhum. Tem Não, mas casos eu estou que falando que daria o que talvez pode ser que eles partam no princípio é num tulpa, alguma coisa assim, né? Pegar a alma do reencarnado e transferir ela para um homúnculo, um ser desenvolvido artificialmente. O que eles chamam também um agênere e tem outro termo que eles chamam, artificial. Tem alguns que acreditam nisso. Que ele poderia habitar temporariamente num corpo artificial. A alquimia, ela visava criar homúnculos, né? Daí... A alquimia tem algumas coisas bem polêmicas. Então ele diz que seria a preparação para a religião do futuro. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é por aí. Obras póstumas aí, continua. Verdadeira, grande e bela. Confirmo-te, foi dito, mas recomendo discrição se quiseres sair de bem. Previno-te que é rude atuar por quanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E realmente transformar o mundo inteiro. Que até ali eles não aceitavam várias temáticas, a possibilidade de um homem vir mulher, uma mulher vir homem, um preto vir branco, um branco vir preto, coisa do gênero. Pelo princípio da reencarnação é possível. Hoje em dia já se observa que existem pessoas que elas nascem no corpo que não é delas, né? Se tu for buscar os transexuais, travestismo, alguns casos de homossexualismo, pela perspectiva espiritual dá para entender. Alguns, inclusive, eles mesmos afirmam, alguns transexuais... Uma alma feminina no corpo masculino ou uma alma masculina no corpo feminino. Isso.
muitos transexuais, eles mesmos afirmam isso, né? Não sei o que estou falando, tá? É muitos que eles falam E se você não aceita a eles reencarnação, então não se propõe alguma explicação melhor. Eu não no acho caso, eu já vi caso, eu conheci uma pessoa muito boa, inclusive, né? Ela era transexual, né? Só que ela disse que ela não pertencia ao corpo que ela nasceu. Ela disse que ela nasceu com aquela biologia específica, E a mente- mas ela não pertencia àquela biologia, né? Ela não se identificava com aquela biologia que lhe foi imposta, né? Então, Porque existe gênero, existe sexualidade, existe genitalidade, existe a questão da parte psíquica, né? Então é bem complexo isso aí. Então realmente iria mudar o mundo todo. Tanto que quando foram queimadas 300 obras em Barcelona, no ato de fé, aí que o espiritismo cresceu, que eles começaram a... Por que estão queimando? Deve ser bom, né, se estão queimando. Nunca pôs sales da tua missão, seria maneira de fazeres malograr-se. Ela somente pode se justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Diferentemente de outras religiões, o espiritismo não procura proselitismo, ele não procura convencer as outras pessoas. A pessoa vai por querer ir, não por forçação, nem por tentar catequizar. Por isso que eu não gosto do termo catequizar e nem do termo doutrinar. Eu não gosto do termo doutrinar. Doutrinar é parecido com catequizar. Então o espiritismo não força ninguém. E ele segue o que Paulo Tarso diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tu pode fazer tudo, tem livre-arbítrio para isso. Mas tu vai ter que responder pelos teus atos. Faz o mal, recebe o mal. Faz o bem, recebe o bem. Ação e ação. O Sartre falava isso, filósofo existencialista, o Jean-Paul Sartre, ele falava que o ser humano foi responsável pelo seu passado, está sendo responsável pelo seu presente e será responsável pelo seu futuro. Né? É uma linha bastante existencialista essa, mas que dentro da filosofia é aquela com a qual eu mais concordo. Por isso que eu, às vezes... Porque tu pode mudar o futuro, o passado já não pode mudar mais. Por isso que eu, particularmente, nada contra quem acredita, isso vai de cada um, mas eu, particularmente, eu não acredito em signo por conta disso. Porque... Milhões de seres nascem naquele dia e naquela hora, né? Eu acho que nós somos os responsáveis pelos nossos problemas, né? Não é um astro, não é um fator externo que é responsável. Somos nós mesmos, né? Então, o externo influencia, mas não determina. Isso. O único determinismo que existe é a morte. Todo mundo vai morrer. Isso aí não tem como evitar. Agora, o resto tu que faz. Tu pode escolher teus pais, tua profissão, mas se tu vai seguir esse caminho ou outro, vai depender de ti, todas as coisas. Exatamente. Então... A gente tem um roteiro. Quando tu vem para cá, tu tem um roteiro. Aí eu gosto de vir naquela família, se é rico, se é pobre, tal pai, tal mãe. Mas tu pode mudar no meio do caminho, tu pode mudar. A pessoa às vezes se coloca numa situação ruim e a primeira coisa que ela faz é reclamar, né? Deus, por que fizestes isso comigo? Não é diz que eu não nasci, não pedi para nascer, mentira. Pediu sim. Tem 5, do outro lado tem 5 para cada um de nós. São 7 bilhões. Tem 35 bilhões do outro lado. Tem muita gente querendo ver. Tem outros planetas, sim, mas a maioria ainda está ligado à Terra. A gente tem contas a pagar, né? Tem que pagar até o último centavo. Se tu tiver coisas a pagar, não no sentido financeiro, no sentido moral mesmo. Até tu poder se livrar de todas as besteiras que tu fez lá atrás, tu vai voltar para a Terra. Então é questão de ser a caridade, não alardear, né? Fazer sem observar. O que tu fez que tu saiu? Comparar e julgar, essa é constantemente seguir. Isso aí já foi falado semana passada. Observar, comparar e julgar. Faz parte do método científico. Observação, comparação e análise. Caroline Baudin, 18 anos, e Jolie Baudin, de 15 anos, eram os médios que trabalhavam com ele. Um método de investigação científica dos fenômenos espíritas. Então, tanto a escrita quanto a fala, psicografia e psicofonia. O espiritismo e a lógica intuitiva. Então, a indução parte do particular para o geral, né? E a dedução do geral para o particular. Isso aí é a média de Descartes. E o controle universal dos espíritos, dos ensinamentos. Então, ele reunia várias cartas, se elas dissessem a mesma coisa, com a mesma assinatura, aqui pode ter alguma coisa certa. Tanto é que a dedução, para entender o que é dedução, eu recomendo uma coisa que é meio óbvia,
mas que eu acho que o pessoal vai conseguir entender melhor o que é. Lê um livro de Sherlock Holmes. Né? O livro do Sherlock Holmes, famosíssimo, personagem escrito por Arthur Conan Doyle, ele trabalha muito com a questão da dedução. Se tornou espírita. Provavelmente ele, com certeza, ele se baseou um pouco nisso, porque a história toda gira no conceito de indução, de dedução, né, do personagem, né. O próprio Dr. House, a série, ela se baseia nisso também, na ideia de dedução, né. E é interessante porque é ali, como é que ele chega a um alvo específico, a uma causa específica, pegando todas as coisas correlatas e eliminando possibilidades que elas fogem daquilo. Então, tu vai reduzindo as possibilidades. E esse processo eu acho interessante vocês observarem. Tem um site na internet chamado Akinator, o gênio. Esse site é o seguinte: você pensa numa figura, num famoso, num personagem, ou em qualquer figura que vocês lembrem, algum ator, alguma atriz, algum cantor, e ele vai fazer um monte de pergunta. Ele primeiro pergunta: é loiro? Se tu responde não, o que o sistema faz? Todas as figuras públicas, personagens, tanto fictícios como reais, atores, atrizes, figuras históricas, que foram loiros, ele já elimina automaticamente. Então, conforme mais dicas tu vai dando, mais eliminações ele vai fazendo. E é quase certo que ele sempre vai chegar naquela figura que tu estás pensando. Por conta disso, porque ela tem um banco de dados, e ele vai eliminando todas as possibilidades até restar uma, que é o processo de dedução na prática, né? Só que ela é feita de forma automática, é um programa, né? Mas é assim que ocorre a dedução quando tu trabalha ele na vida real, né? Pegando o exemplo do Kardec, as mesas girantes, que era o fenômeno que acontecia na época. Ele começou a questionar: tem influência magnética? Inclusive ele procurava assim, embaixo do chão das mesas, tinha algum eletroímã? Não tinha eletroímã. Em cima, no teto, também não tinha. Já excluía magnetismo do ferromagnetismo, no caso. Exatamente, o processo de dedução. Tem alguma corda, alguma coisa que... Não. Aí, outra hipótese. Pode ser um dos médios por telepatia? É uma hipótese. Só que começaram a aparecer respostas acima do nível das pessoas que estavam ali. Nenhuma pessoa tem condições de responder essa pergunta. Então, tem uma inteligência por trás. E a madeira não tem inteligência, a mesa não tem inteligência. E aí ele foi excluindo. Então é o que eles chamam espíritos. Aí foi. Isso fazia parte do positivismo da época também. O controle universal é que se tivesse, por exemplo, José, agora tivesse ideias totalmente contraditórias, esse aqui é um cara falso. Agora vários assinando José e coincidiam, um da América, outro da Alemanha, outro da Inglaterra, alguma coisa tem ali. Ali é os três. Tem a Revista Espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Obras Póstumas. E não dá para ver. Então, por que o pseudônimo? Então, numa daquelas reuniões, lembrando que as primeiras duas ele não foi, para mim isso é palhaçada, não vou e não acredito. E o cara, não, nosso trabalho é sério, e trouxe um calhamaço, tudo que a gente tem já, vai para casa estudar isso aí, depois eu falo contigo de novo. E aí ele acabou aceitando ir nessa reunião. E numa dessas reuniões, num dia de glória, já chego. Nosso dia de glória já chegou. O homem tem, afinal, o convívio, vamos dar o convívio de nosso velho chefe druídico. Aquele que você esperava encontrar em Paris. Sim, ele mesmo em pessoa. Pode anunciar no nome dele para meu governo? Allan Kardec. Aí foi dado o nome que ele tinha quando era sacerdote druido lá nas Galhas. E outra coisa, aproveitando esse slide, tem muitas marcas nos ciclos de lavoura, os crop cycles, mostrando símbolos celtas, símbolos de cruz, símbolos de círculos, símbolos dos celtas, dos druidas da antiguidade. Uma conexão do passado. Novamente, explicando para o pessoal que não acompanhou os programas anteriores, os druidas, eles eram uma espécie de sacerdote, clérigos, que eles eram caracterizados... nas florestas, com carvalhos. Caracterizados por ter uma conexão com a natureza. Magia natural.
Então, geralmente, eles estavam muito presentes dentro da sociedade celta, né? Então, eles tinham, alguns veneravam alguns Já deuses tinha, inclusive, a próprios. Trindade. Esse corpo, Sim, corpo sim. mente e espírito, ele já tinha essa noção. Aham. Algumas figuras que muitas vezes são relacionadas ao céu. Mago Merlin. Cernunnos, por exemplo. Né? Cernunnos, um deus deles lá, né? Mago Então, Merlin, sim. a lenda do rei Arthur, tudo tem a ver com o céu. Eu não lembro o nome dos deuses, eles tinham vários deuses. Cernunnos é um dos principais deles, dos celtas. Mas tem a Trindade, eles têm sempre uma Trindade. Como Sim, se fosse sim. pai, mãe e filho. alguma Isso. coisa assim. A Fred, se não me engano. Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas lembre-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que o mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. O Livro dos Espíritos, então, em obras póstumas. Crê em Deus e avante. Crer é crença, é saber, né? Confiar. Confia. Eu vou ler isso aqui para o pessoal, que eu acho que o Dr. Fábio não está vendo ali. No dia 18 de abril de 1857, um sábado de primavera, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec foi pela primeira vez apresentado ao público na livraria Edento, Galeria de Orleans, número 13, Palácio Real, né, em Paris. É o início do Espiritismo. Então, para aqueles que dizem, porque o Espiritismo na Bíblia, não. O Espiritismo tem 170 anos aproximadamente. Foi criado nessa época. Existia até ali o ocultismo, o espiritualismo anglo-saxão, que não admitia a reencarnação, e a partir dali foi cunhado o termo Espiritismo por Allan Kardec, que é a religião dos espíritos. Então, a revista espírita, então ele achou interessante, e junto com os espíritos, de fazer a revista espírita, para complementar o trabalho dos livros. É uma espécie de almanaque, é muito interessante. E ali relatava várias experiências, vários questionamentos. Volta ali. Tem bastante gente já. Apressei-me a redigir o primeiro número e filo circular a 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante e nenhum fornecedor de fundos. Então, tirou do próprio bolso. Vamos ver quem é que está online ali. Rafael Saviato Monsoni, parabéns, muita paz e sua vida. Obrigado. Rosemary Almeida, Maria de Fátima, Realdinho Bortolin, Imperume Aliobeto, Bruno Bruch, Bruno Bruck, Ludier Boing, Albertina Bucaski, Realdinho já foi falando. Silvânia Debete, obrigado. Aline Luz Figueiredo, Cristiane Rafael, Laureano Rafael, Wagner Silva, Vanilda Saviato Bortolin, Jardel Goulart. Vamos ver o que o Rafael falou ali. Uhum. Eu posso ler, Flávio, ali que, não sei se tu estás conseguindo chegar daí? Tô. Tá? Como Então. existir ateus com tantos experimentos de mecânica quântica, boa, que prova a existência de uma consciência que permeia todo o universo? E aí já está o primeiro princípio de Hermes, que tudo é mental. Então, o que a gente entende por Deus é aquela mente universal que permeia tudo. Muito boa. Mecânica quântica é por aí mesmo. Ivonete Claudece Goulart. Boa noite também. E obrigado. Ivonete dando feliz aniversário ali, Flávio. Eva Cardoso. Roberta Rocha. Isso. O Rafael novamente ali com um Espiritismo da dupla... o experimento da dupla fenda, já tem 200 anos pelo menos, foi realizado há mais de 200 anos. Provando que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Beleza. Gostei de ti, cara. É por aí mesmo. Sim, inclusive isso aí a gente estudou o fenômeno de partícula-onda que ele gera... Que é o efeito fotoelétrico, por exemplo. Isso. A gente estudou isso em Física 4, que a gente chamava, né? Que é a parte da óptica, né? A parte que trabalha com óptica. E daí a gente viu exatamente isso. O nosso professor, na época, ele falou o seguinte: tudo que tinha para ser descoberto da física clássica, da mecânica clássica, já foi descoberto. Agora, o avanço na física, em sua parte, está na área de astronomia, na área espacial e na área quântica, né?
na área atômica ali, né? Através de geradores de partículas. Isso. Irma Vieira. Abraço para Jean Inanda Nazário. Jainanda Nazário. Alcir Caetano. Alcir Caetano. Cauã Coelho. Estava aí agora há pouco, né? Vera Lúcia um rapazinho. Vera Lúcia Ismânia. Parabéns, Flávio. Está muito maravilhoso. Muitos beijos. Muito obrigado, beleza. E Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues. Hoje tá recheado. Ali Review Spirit, né? É o primeiro volume, provavelmente. 1º de janeiro de 1858. A SPE, então, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em consequência legalmente constituída. Lembramos que até ali eles se reuniam nas casas das pessoas, né, e passaram a criar um ambiente só para aquilo ali, só para experimentação. A Sociedade de Estudos Parisienses. Todas as terças-feiras no compartimento que era alugado no Palácio Royal, Galeria de Valois. Palácio Royal. Que ali próximo da Champs-Élysées. Se você vai na Champs-Élysées, para quem vai a Paris, ou se vê pela internet, próxima tem o Trianon, o Palácio Royal e o Palácio... O Petit Palácio, que é o pequeno palácio, e o grande palácio. Hã? Passasse. P-A-S-S-A-C. Não. Passagem, será? E Sandy, Centênio, acho. Não sei. Passagem Santana. Passagem Santana. O futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar, a gente considera o Espiritismo a terceira revelação. Segundo a Jesus, terceiro Espiritismo. Consolador prometido. Embora tem gente que acredita que seja o Pentecostes, a gente acredita que seja o segundo Pentecostes. Que horas da entrevista do Jean Coral? Isso acho que cabe a mim responder. Primeiramente, um abraço para o Lucas Rodrigues, né? E para o Paulinho Bortolato. Paulinho, em resposta à tua pergunta, que horas a entrevista do Jean Coral? Essa entrevista ela vai acontecer na segunda-feira que vem, próxima segunda-feira, ela vai acontecer às 7 horas da noite, tá? Então, nesse dia não vai ter o programa Bola Rolando, à tarde, que é o programa do Cauã, e nem o programa Beto Madeira de noite. O que vai ter essa entrevista no local, né? No lugar que vai acontecer, é uma entrevista especial que vai acontecer das 7 horas da noite até às 8 horas da noite, aproximadamente. Abraço a Grenise Antônio Rodrigues. Apesar do nome, ele é colorado. O irmão dele é gremista. A verdadeira religião, a religião natural, parte do coração vai diretamente a Deus. Tem um cientista, não lembro qual filósofo, que dizia que o templo é o universo, a natureza. Ele dizia que não precisava ter pedra, não precisava ser casa. Jesus mesmo pregava na natureza, né? Os grandes Buda pregavam no meio da natureza também. Os grandes líderes pregavam na própria natureza. Os druidas, Moisés, Zoroastro, o próprio Apolontiano, todos pregavam. O próprio Pitágoras, depois ele fundou a escola, né? E Platão também, academia. Mas o Sócrates era nas praças públicas. Ensinava nas praças. Aqueles que não deixaram nada escrito. Sócrates, Jesus, não deixaram nada escrito. Apolônio também, foi um seguidor dele que escreveu sobre ele. Ali tem um Pentateuco que eles chamam do Kardec, mas ele é o codificador, né? Ele reuniu as informações, livro dos espíritos, livro dos médiuns, a parte científica, livro dos espíritos seria a parte filosófica, o evangelho seria a parte religiosa, então religião, ciência e filosofia, obras póstumas, céu e inferno, e a Gênese, e obras póstumas após o seu desencarne. Esse é o último? Não. Pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento de teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo, reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá as forças, porém talvez me traiam.
Ele, a simplicidade, a humildade, assim como Maria, quando recebeu a mensagem do advento de Jesus. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias, ampara-me nos momentos difíceis, e teve vários. Basta você filme, com seu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo enviarei para corresponder aos teus desígnios. Espírito de verdade, então, o próprio Mestre Jesus estava no comando. É uma pena que tem gente que critica o Espiritismo. Então, antes de criticar, leia pelo menos o que é o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. E depois pode até criticar. A gente só pode criticar aquilo que a gente tem conhecimento. Se tu não tem conhecimento, tu tem que ficar quieto. Então, um abraço a todos. Semana que vem terminamos Kardec.